aberto para ouvir a palavra de Deus. Mas fica à vontade para glorificar o nome do Senhor. Glorificar, celebrar com palavras de adoração e de agradecimento. Capítulo 2, versículo de número 27. Leia aí. Capítulo 2, versículo 27. Toda a igreja, leia, por favor. Cadê? Que dizem ao Pai, tu és meu Pai, e a velha, tu me geraste, por ele me tiraram as costas, e não o outro, mas no tempo do teu afeto dirão, levanta-te e grita. Capítulo 1, versículo 5. A nossa divisa. Capítulo 1, versículo 5. Todos juntos. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da margem, te santifiquei. As nações te dei por profeta. As nações te dei por profeta. Iada, Cadash e Natan. Iada, Cadash e Natan. Não é o nome de três personagens. É três palavras que estão nesse versículo ali, hebraicas, que quer dizer conheci, consagrei e designei. É só o que serve repetindo nessa noite e fazer um paralelo com cada jovem, com cada vida que aqui está nessa noite. Desde o início dos tempos, uma pergunta se levanta, por isso que tantos filósofos e já houve por essa terra e muitos se doidaram. O juízo. A pergunta é a seguinte, ou melhor dizendo, as perguntas. De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Já ouviu alguém dizer isso? De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde vou? Muitos filósofos disseram isso no decorrer dos séculos. Ao pensar nisso, de eu escolher esse tema, ao pensar nesse assunto de chamada, de propósito para o ser humano, eu não consigo desviar a minha mente de que o ser humano, ele não está nessa terra por acaso. Principalmente o cristão. Você não está aqui por acaso. Você podia estar em qualquer outro lugar. Mas você está aqui na casa de Deus essa noite. Porque a graça de Deus te alcançou um dia e lhe trouxe até esse lugar. No cronograma de Deus, na agenda de Deus, o dia 21. Dia 21 já estava determinado na agenda de Deus para você estar aqui nessa data. E eu quero dizer para você que o dia 21 foi marcado, o mês também foi marcado, o ano foi marcado. Só falta você ser marcado por Deus. Quando eu falo desse assunto, isso mexe com o meu coração. Porque eu me lembro de alguns pregadores que recentemente estiveram pregando na Europa e nos Estados Unidos. O servo de Deus muito conhecido no Brasil teve nos Estados Unidos, na América do Norte, entre Orlando, entre os Estados Unidos e Canadá. E ele pregando ali, cheio do Espírito Santo, ao terminar o culto, os filhos daquela igreja procuraram ele e disseram assim: pregador, tem alguns outros pregadores no Brasil semelhantes ao senhor? Não, por que você está me perguntando isso? Porque nós estamos precisando de pessoas assim como o senhor para pegar aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, porque os nossos pais apostataram na fé. Os americanos viciaram-se da palavra de Deus. E outro pregador na Europa, esse mais conhecido até um amigo meu, onde eu trabalho, um pastor batista. Ele foi nomeado pastor batista há alguns anos aí na Itália, numa região bem pequena da Itália. Não me lembro o nome, não me lembro o nome agora. Eu só sei que é uma cidade pequena da Itália, um pouco desconhecida, pouquinho falado, mas que tem mais anos do que Jesus Cristo, tem mais de 3.000 anos. Essa cidade. E nessa cidade nunca houve um pastor. Esse foi o primeiro pastor nomeado, um pastor pernambucano da Igreja Batista Missionária, do amigo meu, que fica lá em Paulista. E está lá falando missão na Itália. As igrejas na Europa, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, em alguns outros lugares, ou melhor dizendo, que eram igrejas, hoje são catedrais enormes,
antes adorava a Deus, onde houve milhares de avivamentos, milhares de vidas foram salvas, hoje é um armazém, é um comércio, é outra coisa. Por isso a Europa e a América estão clamando por pregadores, por pessoas que digam, eis-me aqui, por pessoas que digam, Senhor, eu quero, se tu quiser, eu vou. Jeremias aqui, se eu for falar aqui, a questão do livro vai demorar, mas eu gostaria pelo menos citar a situação de Jeremias aqui. Eu li o versículo 27 do capítulo 2, porque você vai ver aqui, e pelo contexto que você tem em casa, a situação que Jeremias foi chamado foi complicada. Existia pelo menos 3 crises aqui onde Jeremias, dentro do contexto que Jeremias foi chamado. Aqui no versículo 27, fala de crise religiosa. O povo de Deus estava adorando a imagens. O povo de Deus estava se encostando a coisas feitas por mãos humanas. Ou seja, o povo de Deus se prostituiu espiritualmente. No capítulo 1, principalmente analisando alguns textos do livro dos reis, em contexto histórico. No capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, vai falar de um rei, que era a parte de Josias, o rei Amon. Esse rei foi assassinado. Existia uma crise, uma conspiração política que culminou no assassinato desse Amon. E naquele contexto também estava acontecendo conflitos com a Síria e depois com a Babilônia, que posteriormente levou o povo de Deus ao cativeiro babilônico. Então, de um modo muito simples, não foi fácil aqui a chamada de Jeremias, porque é muito fácil, vamos dizer assim, quando é conveniente para nós, alguém chegar para nós e dizer assim, fulano, vai tomar a frente daquela igreja onde tem 100 membros e que existe ali naquele meio ali 50 que tem um dízimo alto, dízimo gordo. Ou fulano, vai trabalhar naquele conjunto ali onde tem bateria de R$2.000, de R$3.000 e tal. Tem uma marca de guitarra aí, boa, e a marca? Bandes? E bandes? Bandes, quase modesto. Bandes, onde tem instrumentários bem atualizados, vamos dizer assim. Onde tem toda uma igreja estruturada, onde tem um grupo estruturado, bonito. Aí não vai entrar nesse grupo também, isso chama atenção. Mas outras vezes nos chama para determinadas obrigações, nos traz alguns chamados meio complicados. Mas eu gostaria agora de tratar que, acima de todas as coisas, aquele que chama é aquele que capacita. Aqui no versículo 9, versículo 10, você vai ver que o Senhor diz para Jeremias o seguinte: então, estendeu a mão e disse: o Senhor disse para Jeremias, tocou-me a boca e me disse, Jeremias falando, põe as minhas palavras na tua boca, versículo 10, olha no dia de hoje que estabelece sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para derrubares, para destruir e para demolir, e também para edificar e plantares. Quando você for analisar o contexto todo do livro de Jeremias, você vai ver que, de modo direto ou indireto, Deus estava sempre dizendo para Jeremias que ia estar com Jeremias, que não ia ser fácil, mas que Deus está capacitando Jeremias. Amado irmão, amada irmã, uma coisa que mexe muito no meu coração, e nesses dias me tem perturbado a mente, vamos dizer assim, de coração, é o seguinte: eu choro. A minha alma aflige, e de alguns companheiros que eu conheço, por ver pessoas cristãs que foram salvas e ainda não entenderam o propósito de Deus para a sua vida. Eles estão dentro da casa de Deus, já foram lançados pela graça de Deus, fazem parte até de um grupo, fazem parte do órgão, talvez façam parte até do ministério, mas ainda não entenderam o propósito maior da parte de Deus para a sua vida. Eles não têm sonhos mais para Deus. Uma coisa que mexe no meu coração e faz eu chorar às vezes é o seguinte: é não ouvir mais no nosso redil pessoas pedirem, assim popularmente, até abertamente, irmãos, olhem por mim, eu quero ser revestido pelo poder de Deus. Irmãos, olhem por mim, eu quero melhorar na presença de Deus. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser melhor para Deus. Eu não ouço mais reuniões de pequenos grupos em alguns lugares para dizer assim: olha, vamos buscar a Deus, vamos separar um momento para jejum, para oração, para clamarmos a Deus pela igreja, para clamarmos a Deus pela comunidade.
comunidade, para clamar a Deus pela nação, para que Deus nos avise. Isso mexe com o meu coração, porque eu sei e entendo, vejo na palavra de Deus, que Deus tem algo muito maior do que os nossos propósitos. E que eu vejo na palavra de Deus, através do servo de Deus que Deus usou, que grandes e poderosas coisas Deus queria fazer através de você. Coisas espantosas, coisas extraordinárias, poderosas, de pessoas ficarem abismadas, de pessoas abrirem a boca e dizer, é ele, é ela. Porque Deus, quando quer usar, Ele não escolhe classe social. Deus, quando quer usar, Ele não escolhe formação teológica. Deus, quando quer usar, Ele quer um coração, Ele procura um coração que diga, esse aqui. Ele procura na brecha alguém que diga, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado por ti. Ele procura na brecha alguém que diga, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero fazer algo diferente para ti. Eu quero fazer coisas grandes para o Senhor. A igreja hoje, muitos que estão hoje, perderam a visão de sonhar para Deus. Eu não estou falando de sonhos materiais, sonhos materiais não é pecado. Mas os sonhos maiores são sonhos para Deus. A nossa visão às vezes está muito focalizada na terra. A nossa visão é mais horizontal e não vertical. A questão é essa, mano. A questão é essa. Se sonha com casa, se sonha com um bom casamento, se sonha com um bom emprego, com o melhor emprego, está empregado, tem um emprego melhor, está numa posição que tem uma posição melhor, está ganhando uma quantia, quer ganhar mais, que é errado, não é errado. Mas a questão é que a gente está perdendo os sonhos maiores, os propósitos maiores dessa terra que é em Deus. Escute só o que eu vou dizer para você. Veja essa expressão aqui. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é só existir. Passar por essa vida e fazer algo significativo das pessoas. E se a nossa vida fazer diferença de alguma forma, é só existir. Vamos chegar lá na frente, vamos olhar para trás, vamos nos lamentar e dizer o seguinte: eu tive tanta oportunidade e não fiz. Jeremias aqui, a primeira verdade do versículo 5, Deus diz que conhecia Jeremias. Essas palavras conhecer, não é simplesmente assim, eu conheço de uma vida. A ideia aqui no hebraico, como eu falei anteriormente, a ideia de Adá, é a ideia que diz o seguinte: é uma ideia de experiência, de uma relação profunda, do contato íntimo. É de uma pessoa que conhece a outra intimamente. É isso. Deus nos conhece intimamente, mas o que está faltando é nós conhecermos Deus intimamente. E eu quero dizer para você essa noite que esse Deus, Ele está aqui para se revelar a mim e a você. Ele está aqui para se revelar a mim e a você nessa noite. A minha alma cheia, por ver em lugares pequenos como esse, Deus levantar pessoas usadas por Deus na terra, pessoas cheias do Espírito Santo. Deus pegar e levar lá para a Europa, pegar e levar lá para a Amazônia, para salvar vidas, para que cidades sejam impactadas pelo poder de Deus. Por que não? Se Deus encontrar um coração assim como encontrou D.L. Moody no século XIX, que diga o seguinte: eu quero ser usado por ti, meu Deus. Eu sou uma pessoa falha, eu não sou uma pessoa intelectual, mas eu estou aqui, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Aqui pode ser uma catedral de 5 mil membros. Aqui pode até não ter um pregador de renome a nível nacional, mas aqui tem pessoas que querem buscar a presença de Deus. E diga: eu preciso desse Deus. E eu quero ser usado por esse Deus. Eu não quero que a minha vida fique um grande círculo, mas eu quero que minha vida tenha propósitos maiores da parte de Deus. Aleluia. Eu quero que a minha vida tenha propósitos maiores da parte de Deus. Eu tenho pena, amado. Eu tenho misericórdia. Eu sinto compaixão, me permita até dizer por você, que talvez já tem 5, 10
ou mais anos na igreja e já se acostumou, já se acomodou com essa programaçãozinha da sua igreja, do seu redinho, do seu grupo, e não sonha mais coisas grandes para Deus, é levado às vezes por um movimento que tem por aí, ou porque ali, não, ali é fogo, aquele coração é fogo, aquele irmão é fogo, aquele irmão é fogo, quando ela não dia do mesmo jeito, não muda. Não muda nada. Deus está aqui para te mudar nessa noite. Deus está aqui para te mudar. Deus não quer encontrar mais uma multidão. A multidão existe muito. Eu conheço milhares de igrejas. Conheço igrejas de pessoas conhecidas que são parte de igrejas enormes. E conheço algumas igrejas nacionais também de reportagens, também de televisão, de programas evangélicos. Meu amado, a multidão é grande. Mas cadê as pessoas como Jeremias? Pessoas que foram levantadas para marcar sua geração. Marcar sua geração. Vou dizer uma coisa para você aqui. Deixa eu contextualizar. Assim como Deus tem usado o ministério para vir na arca, o diante do trono, Deus também quer fazer com esse grupo aqui. Eu já disse aqui a algumas pessoas desse grupo aqui, já disse a minha noiva também, a outras pessoas, que daqui eu vejo pessoas lá do outro lado do mundo. Eu já disse, várias pessoas, o meu sonho para esse grupo aqui é ver esse grupo evangelizar lá do outro lado do mundo, andar pelas regiões, pelo Brasil. Não, o grupo recebeu o convite para ir para a Paraíba, vai lá louvar a Deus, meu irmão. Ah não, a senhora está aqui, Deus está levantando as senhoras para fazer um trabalho ali em determinado lugar, vai lá louvar a Deus, vai fazer a obra de Deus, meu irmão, vai fazer o propósito de Deus, te coloca diante de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, e eu ouço, pessoas murmuram e dizem, como já disseram para tantas pessoas, como já disseram para Marco Alexandre, como já disseram para Cina Malafaia, como já disseram para os ministérios de louvor do Brasil mais conhecidos. Olha, para que isso? Isso não vai acontecer não. Tantos pregadores aí, tantos grupos que veio de baixo, é de baixo, meu irmão. Mas é com o coração aberto para Deus, é querendo, não é começando de cima não. Não é em cima não, é com aquilo que você tem nas mãos, é com o coração quebrantado e contrito que Deus vai usar você, acima do que você sonha ou deseja, como está escrito em Efésios. É acima. Eu creio no Deus grande. Eu não creio no Deus destino. Eu creio no Deus que faz coisas maravilhas grandes, coisas poderosas. Eu vejo Deus fazer coisas poderosas. Eu não vejo simplesmente coisas no horizontal. Os meus olhos não são postos sobre as coisas que estão simplesmente dentro de nós. Os nossos olhos têm que estar além, amado. Meu querido, entenda essa verdade da parte de Deus. Desperte seu coração. Abre seu coração. Rasgue seu coração diante de Deus. Porque Deus quer fazer algo diferente através de você. Ele quer tirar você da multidão e te colocar em lugar do destaque. Em lugar de destaque, amado. E pode ser um destaque para ser usado por Ele. Assim como Jeremias foi usado, independente de sofrimento, independente de dificuldade, existe algo maior da parte de Deus para a tua vida. Existe algo maior no final desse culto. Ainda que você esqueça tudo, daqui a uma semana, ou daqui a um mês, eu quero que você se lembre dessa folha branca, dessa folha de ofício branco. Essa folha de ofício branca é como se fosse o seguinte: todo dia pela manhã, Deus te dá uma folha dessa, para você escrever a história da tua vida. Minha pergunta para você é o seguinte: hoje à noite, o que foi que você já escreveu nesse dia? Lá na frente, quando você olhar para o livro da tua vida, qual foram as marcas, o que ficou naquele livro para influenciar a geração que virá? O que foi que ficou nesse livro? O que foi que ficou no livro da tua vida? Ficou o quê?
o descompromissado, aquele que só queria aparecer, aquele que dizia, não, eu quero fazer, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo, mas começava e terminava, começava e não ia até o final, começava e não ia até o final. Aquele que dizia assim, não, eu já sei fazer isso, para mim está bom demais. Isso aqui está bom, eu já tenho que produzir, para que fazer mais? Eu já sou casado, já tenho 30, 40 e poucos anos, para que fazer mais? Não, eu só jogo agora, eu vou fazer isso agora não, vou fazer depois. Deus quer te usar. Deus quer te usar independente da tua idade. Deus quer te usar independente da tua situação. O que Deus está procurando é pessoas que querem ser usadas por Ele. Ele já nos escolheu, Ele já chamou pessoas. Existe propósito que Deus colocou no teu coração. Aqui diz que Ele consagrou a Jeremias, que Ele preparou a Jeremias. A ideia é essa. É a ideia de preparar para um propósito. Entenda, se coloque diante de Deus, se você ainda não entendeu direito o seu propósito. Deus te escolheu para alguma coisa. Deus não escolheu ou chamou você para ficar passando tempo na igreja. Meu Deus, meu Pai, amado Espírito Santo, salva nessas vidas, meu Deus. Faz algo, meu Deus. Faz algo nesse lugar. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, no grupo. Você que é da igreja, para que alguma coisa aconteça lá. Eu estou cheio de tanta igreja feia por aí. É por isso que não dá, meu irmão. Nesses últimos dias, se não houver mover de Deus, se não houver quebrantamento, se não houver pessoas que se abram, meu Deus, vai ficar pior do que a igreja católica. Vai ficar pior do que alguns cultos religiosos que tem por aí. As pessoas dizem que da mesma forma vai pior. O Evangelho não é isso, mano. O Espírito Santo está dentro de nós. O poder de Deus já foi nos dado. Deus já nos chamou com um propósito maior para fazer a sua obra. Você ainda ouve uma palavra dessa. E tem momentos que ainda sai na forma. Quantas vezes Deus dá palavra ao coração que Deus quer te usar? E você diz, eu não quero. E você diz, meu Deus, é difícil. E você coloca desculpa com Jeremias, com Rogério, eu sou um menino. Tenho um problema na fala. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Deixe disso. Entregue sua vida a Deus. Se coloque diante de Deus. Para que futuramente, para que depois, daqui a um ano, para que daqui a 5 anos, você possa olhar para trás e dizer, meu Deus, obrigado, meu Deus. Porque as oportunidades que eu tive, eu aproveitei a tua obra. Eu fui coisas grandes para o Senhor. E hoje o Senhor está aqui recebendo coisas grandes a tua base. Te abre, irmão. Te abre, porque lá na frente eu quero chegar perto de você e quero ouvir uma palavra da tua parte dizendo, Roberto, Deus falou no meu coração tantas vezes aí naquela casa de oração, e hoje realmente eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. Não seja mais um, não seja mais um, porque o Espírito Santo está procurando pessoas para se envolver na sua vida. Pessoas para se envolver. O Espírito Santo está neste lugar. Se você se sente como aquela expressão de Ezequiel, como vale de ossos secos, o Espírito que dá vida está nesse lugar. Esse Espírito que está mexendo aqui dentro. Esse Espírito que diz, Alberto, que escolhe com propósito. Diz a minha igreja que existe um propósito maior para ela. Ele está aqui nesse lugar. Esse Espírito está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Você não vai sair daqui nesse lugar. Eu profetizo nessa noite que você não vai sair daqui nesse lugar. Da minha forma que você entrou. Você não vai sair. Em nome do Senhor Jesus. Existe algo maior da parte de Deus para a sua vida. Assim como houve na vida de Jeremias. Assim como houve na vida de Marcelo no ano passado. Eu pergunto a você mais uma vez. Assim como aconteceu com o pessoal de Deus que me impressiona e que mexe comigo. Que Deus usou poderosamente para a salvação de vidas. Para marcar sua história. Como se chamava? Como ficou conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. O príncipe dos pregadores ao ar livre. Quando você tiver curiosidade de despertar para ler alguma coisa que edifique melhor a sua vida, em vez de estar colocando os olhos em tanta coisa que não edifica nada, que não traz crescimento, que não traz edificação,
nesse filme, a tua vida também será marcada, assim como aconteceu também na vida do apóstolo dos avivamentos. O apóstolo dos avivamentos, Carlos Finner, era um jovem com Jeremias. A história diz que Jeremias tinha 22 anos de idade. Carlos Finner também era jovem, era entre 19 e 24 anos. Ele chegou numa fábrica lá na Inglaterra, e quando chegou na fábrica, numa indústria, as pessoas estavam trabalhando. Simplesmente o fato dele entrar naquele lugar, as pessoas começaram a parar de trabalhar, pararam do trabalho, começou a haver um compungir dos corações, as pessoas começaram a chorar. O dono da fábrica estava na parte de cima, ele começou a olhar o que está acontecendo aí, ele desceu para ver, daqui a pouco ele estava chorando também. O que foi isso? Aí viu que Carlos Finner estava no meio. Não, foi aquele pregador do culto de hoje que pegou poderosamente, imediatamente de vida se rendeu a Deus, o apóstolo dos avivamentos. Como você será conhecido daqui a 5 anos? Como você será conhecido? Pergunta aqui para o teu lado. Como você será conhecido daqui a 10 anos? Pergunta de novo. Não perguntar não. Porque Papai lá do céu está registrando na agenda dele. Existe algo maior da parte de Deus para a tua vida, amor. Não é só cantar. Será que você não sente, não? Meu Deus amado, meu Pai. Será que tem gente que não sente? Aqui diz a expressão final, diz a nação de Deus profeta, eu te tenho como objetivo, isso é o objetivo de Deus para a nossa vida. Olha, você que canta, você que toca, você que dá uma pista, que faz jogar, faz dança, sei lá, que faz alguma coisa na casa de Deus. Você aí não parou para analisar o seguinte, ou para dizer, se colocar diante de Deus, dizer, Senhor, eu vou me apresentar hoje para ti, eu vou te louvar através da transmissão do jornal, eu vou cantar, mas eu quero que alguma coisa diferente aconteça. Usa a minha voz. Não faz mais isso. Usa a minha voz. Usa o meu tocar. Usa aqui para gesticular. Eu estou no grupo do departamento, nós vamos formar, quando nós estamos cantando, que vidas sejam impactadas pelo teu poder. Quando você tem a oportunidade de dirigir, Deus, cada palavra que eu disser seja dirigida pelo Senhor e alguma coisa aconteça. Que vidas sejam transformadas, que vidas sejam libertadas, que vidas sejam renovadas pelo teu poder. Faça isso, se coloque diante de Deus que você vai ver o que vai acontecer. Se prepare, porque quando você cantar, pessoas vão ser batizadas. Se prepare, simplesmente quando você estiver cantando, tocando, o Espírito Santo vai começar a se mover na igreja. Vai ficar de tal maneira que você não vai entender se a guerra está subindo agora e Deus está descendo. Se prepare que quando o seu grupo estiver louvando, pessoas vão ser comovidas, vão cair em pranto, outras vão ser batizadas, pessoas que não conhecem a Deus vai passar na rua e vai sair correndo para se render diante de Deus, creia mesmo. Porque esse negócio de apelo que se faz em outras igrejas. Antigamente não fazia não. Nós acostumamos a fazer esse negócio de apelo, que não é errado, que a gente chama até de convite, o pastor nos ensinou assim, de convite, aqueles que não são crentes, nós acostumamos, não é errado, não é errado. Mas a igreja primitiva não fazia. Os heróis da fé do passado não faziam, sabe por quê? Porque eles cantavam, eles pregavam no chão, os grupos começavam a louvar no chão, daqui a pouco as pessoas começavam a ouvir, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus. As pessoas que estavam em paz não precisavam ouvir chegar e ó, tu está suspenso por 1 mês, 3 meses, tu está em pecado. Esse negócio não. Você está em pecado, o governo começava a pegar na igreja, daqui a pouco tu estava em pecado, você agarrava na pirata, aí começava a reclamar, Deus me perdoa, me perdoa que eu errei. E Deus ali veio renovar, restaurar o poder de Deus que é naquele lugar. Louvado seja Deus. Tu está pensando que Deus mudou? Deus não mudou não, porque eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Glorifica a Deus essa noite. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. É por isso que eu concordo, você está aqui nesse lugar aqui, quando eu chego aqui. Ou em qualquer igreja por aí, que alguma igreja foi ativa. Meu amigo, que eu não vejo a glória de Deus manifestar, eu disse que tem alguma coisa errada, Deus.
Deus opera quando quer. Claro, eu prego a promessa dele de Deus. Deus opera quando quer. Agora eu creio também que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura corações abertos. Se as pessoas vêm para a casa de Deus e ao chegar nesse lugar se prostram, não fazem as orações relâmpagos, essas orações sem significado, sem direção direito, ainda que faça uma oração de 10 minutos, de 1 minuto, 2 minutos, mas que se rasga de Deus, Senhor, coloca o dirigir nas tuas mãos, o grupo de louvor coloca nas tuas mãos, como pregador na tua mão, quem vai louvar na tua mão, que o teu nome seja glorificado. O culto é diferente. O culto é diferente. Se coloque na mão de Deus mais. Se coloque na mão de Deus mais. Independente de falha, de problema, senhoras, grupo do Monte Alegre, qualquer um aqui, se coloque diante de Deus mais. E meu você trabalha do dia a dia, diga assim, eu quero mudar, me faz mudar, me muda, me transforma, eu quero fazer mais para ti, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Essa vida fria sua vai mudar. Essa vida morna vai mudar. A vida vai virar de glória em glória. A vida que Deus chama você para mim é de glória em glória, de vitória em vitória. Não é essa vida rotineira, não é crônica, não. É vida vivada. Deus quer que eu vou amo de cabeça erguida. É de cabeça erguida. Não é cabeça baixa. Diz como é que está, irmão. Falei com a irmã chamando. Diz como é que está. Está bem. Está indo. Não sei o que. Mas a senhora é um problema, a senhora é casa de irmã, só a graça de Deus. Aquele conjunto, só Jesus. Não é nem conjunto mais, é conjunto. Tem alguns segredos por aí. Aí, aquela igreja, só Jesus. Eu não vejo nada daquela igreja. Disseram assim lá na congregação. Eu tenho que levar o meu shopping, não. Mas uma vez essa não está mais ali, a gente está vendo, eu olhei para cá. Disseram assim. Que igreja fria. Porque não consegui nada aqui. Aliás, diz aí, deixa eu botar ele para testemunhar aqui.